O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Eu quero fazer um breve comentário sobre 3 frases de Jesus no Evangelho. Só 3 frases. A primeira: não tenhais medo, basta ter fé. Essa frase é certamente uma frase tremenda e que faz tremer dentro da gente. Porque em alguns momentos ou em vários momentos da nossa vida, o que nos impede muitas vezes de dar um passo firme na fé é justamente o medo. Se somos atingidos pelo medo, nós ficamos paralisados. A gente não consegue sair, a gente não consegue dar um passo, a gente não consegue ir além, a gente não consegue achar uma solução. Por isso, esta frase de Jesus dita ao chefe da sinagoga, ela é tremenda e faz tremer. Não tenhas medo, basta ter fé. E perfeitamente aplicável também à situação que nós vivemos, esta situação de pandemia. Que a gente observa tantas pessoas dizendo tantas coisas. A cada minuto se publica uma notícia nova, um assunto diferente, um comentário novo. E eu fico pensando, se a gente for dar
de fato, ouvido para tudo que a gente escuta, né? Eu acho que a gente vai ficar doente ou vai ficar louco, ou vai ficar doente e louco. Desculpem o trocadilho. Porque a cada instante, a cada momento, é uma coisa nova que se diz. E aí, esta frase de Jesus dita para o chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Ela nos desafia a irmos além daquilo que nós vemos, a olhar além daquilo que nós enxergamos, porque o que está à nossa volta? Confusão, sofrimento, morte, perdas. Pelo Covid e por outras situações também. Então, não tenhas medo, basta ter fé. E Jesus disse isso para um homem que acabou de perder a sua filha. Só para a gente contextualizar. Jesus disse para um pai que acabou de perder a sua filha: não tenhas medo, basta ter fé. Então, dito para Jairo, ela serve também para nós nas diversas situações que nós estamos vivendo. Essa primeira frase. A segunda frase, versículo 39. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Percebam que, humanamente falando, desconsiderando o que nós acabamos de falar sobre fé, esta frase de Jesus nos parece um tanto quanto estranha ou um tanto quanto insensível. Se a gente olha com um aspecto somente humano. Como é que vai dizer para uma pessoa que acabou de perder seu ente querido para não chorar? É um pouco, né, humanamente falando, percebam que eu estou dizendo que se a gente tira do ambiente de fé e a gente tenta interpretar isso, ou olhar para isso somente com um olhar humano, não tem como a gente justificar. Mas aqui o que está no contexto é muito mais a realidade de fé do que uma realidade estritamente humana. O que Jesus está dizendo? Porque esta confusão e este choro, a criança não morreu, mas ela está dormindo. O Senhor está dizendo para aqueles que estão perto, para aqueles que estão acompanhando esta situação, Ele está dizendo que Ele é Senhor da vida e que Ele é Senhor da morte. Por isso não precisa se desesperar, porque Ele está ali e a solução vai acontecer, porque Ele está presente. Então, isso também, dito para nós, ela também tem uma ressonância incrível na nossa vida. Por quê? Porque a fé nos faz observar que, para além daquilo que se vê, para além das aparências, Deus está no comando de tudo. O Senhor é Senhor de tudo. E as coisas irão se desenrolar segundo o próprio projeto de Deus. Se não se tem motivo ou se não se chega a uma conclusão, a situação difícil da vida que nós possamos estar vivendo, é preciso que a gente confie, porque tudo está nas mãos dele. E se está nas mãos dele, não tem o que temer. É preciso que a gente confie. E a confiança, neste sentido, não é uma realidade que nos deixa paralisados ou acomodados, ou não fazemos nada porque confiamos. Não. Passamos por uma espécie de, entre aspas, sufoco, de desespero.
porque não sabemos como que vai se concretizar, como que vai se resolver. Mas é preciso que a gente confie. Vai se resolver e vai se concretizar. Justamente porque o Senhor é Senhor da vida e Senhor da morte. E a terceira frase, versículo 41. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. E aí eu recordo com você a frase que Jesus disse semana passada. Jesus disse, cala-te, silêncio. E Jesus falou para o mar e falou para o vento. E o mar e o vento obedeceram a palavra de Jesus e ficaram quietinho, calminho, sossegado. Vejam, o que o evangelista dizia para nós naquela ocasião? Que o Senhor tem poder sobre a natureza. E o Senhor fala e a natureza obedece. Nesta frase, o evangelista está deixando claro para nós uma outra coisa tremenda. Mais forte do que a palavra e a autoridade do Senhor sobre a natureza. A palavra do Senhor sobre a morte. O Senhor tem a última palavra sobre a morte. A morte escuta a voz do Senhor. Talita cum, menina, levanta-te. A morte obedece o Senhor. E aqui é que está a beleza da conclusão desse texto. Que deve despertar no nosso coração exatamente isso. Se nós temos fé em Jesus, não importa qual seja a situação. O Senhor está no controle de tudo. É isso que nós precisamos fortalecer no nosso coração. Então, renovar a nossa confiança no Senhor. Porque nem tudo está perdido. Se nós confiamos no Senhor e o Senhor está presente, não importa o que esteja acontecendo. O final será sempre favorável a nós, porque o Senhor se faz presente. Então, este sinal que Jesus realiza é justamente para despertar a fé, para que as pessoas acreditem que Ele pode, que Ele é Senhor de tudo, que Ele é Senhor da história, que Ele é Senhor do mundo, que Ele é Senhor da vida, que Ele é Senhor da morte, e, portanto, não temos por que temer. Não tenhais medo, basta ter fé. O Senhor está no controle de tudo e a gente precisa confiar. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, não nos deixe desanimar mediante as dificuldades que nós enfrentamos, mas que nós permaneçamos firmes com os nossos olhos fixos nele, porque tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar, porque o Senhor não nos abandona jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus